Jesus Cristo, boa noite. Quero dar graças a Deus por tudo quanto Ele tem feito na minha vida, pelas bênçãos, maravilhas que o Senhor tem derramado na minha vida, na minha família. Amados, enquanto o irmão Fanuel testemunhava aqui que na sexta-feira, ou melhor, no sábado, porque a vigília foi de sexta para sábado, quando já saímos da vigília, já era um sábado, onde eles tiveram essa situação, por pouco ficaram capotados. Eu recordei-me de uma coisa que muitas das vezes nós pensamos que não temos testemunho quando se pede alguém para testemunhar aqui. Nós nos levantamos porque pensamos que eu não tenho emprego, eu não recebi um emprego, eu não fui abençoado na escola, eu reprovei, porque na família hoje não conseguimos o que comer, então não sei o que eu vou parar diante da igreja, diante dos irmãos testemunhar. Irmãos, o simples fato de você estar aqui, o simples fato de você estar acordado, é um motivo maior, é um motivo grande para agradecer, dizer obrigado Jesus, obrigado Senhor pelo dom da vida. Enquanto nós dormimos, enquanto você e eu dormimos, há uma guerra que é travada no mundo espiritual para que você continue vivo, para que você durma em paz, para que você tenha um sono tranquilo. E nós não percebemos isto. Não percebemos isto porque queremos ver bênçãos ou coisas com os nossos olhos carnais. Mas no Espírito há uma guerra que está sendo travada para que você continue aqui. Aleluia! O dom da vida. Todos os dias nós temos motivos para dizer obrigado Jesus, obrigado Deus, obrigado Senhor. Você está aqui hoje, mas há quem está no hospital, há quem nem sequer conhece o seu nome, nem sabe onde ele está, há quem hoje não conseguiu chegar até esta hora, mas eu e tu conseguimos. Então tenha motivo para agradecer a Deus somente pela sua vida. Aleluia! Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4. João, capítulo 4. Queremos falar da sede espiritual. A irmã Zaida já pregou aqui, a mensagem já ficou. Mas como foi programado assim, que devíamos parar aqui para dar a palavra, vamos dar continuidade. Aleluia! Mas a mensagem já foi deixada. Já encontramos João capítulo 4. Enquanto isso, vamos cantar uma estrofe do hino 149, que diz: Di volta o cieso, di richiede non buon, la voltara va Manuele, mati mali conna, nuana sosi, nuana sosi, tanaka osi Yesu, tanaka osi Yesu. João capítulo 4, vamos ler os versículos 13 e 14. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der
se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Amém. Diga ao irmão que está ao seu lado direito ou lado esquerdo, diga o seguinte: a sede mata. Irmãos, tem que ser com força. Aleluia. Diga a ele, se calhar ele tem dificuldades, tem problemas de audição, então é preciso dizer isso com força, ter certeza que ele ouviu e percebeu. Diga a ele: a sede mata. A sede mata. Amém. A sede mata. Queremos falar deste tema, sede espiritual. Eu tentei procurar um conceito, afinal de contas, o que é sede? O que eu encontrei dizia o seguinte: sede é a sensação provocada pela desidratação do corpo, fazendo ficar com vontade de beber líquidos, principalmente água. Todos os seres vivos precisam de água para viver. Quando determinado organismo fica muito tempo sem ser hidratado, no caso dos seres humanos, por exemplo, os lábios, a garganta ficam com uma sensação de secura desagradável. E tentei querer perceber, afinal de contas, esta sede espiritual. O que é que pode ser? E a sede espiritual não significa que eu oro mais que o meu amigo, que eu oro mais que o meu vizinho. A sede espiritual não significa que eu busco mais a presença de Deus que o meu irmão. A sede espiritual não mostra a qualidade da nossa espiritualidade. Todas as vezes que a Bíblia fala da sede espiritual, mostra que a pessoa está afastada de Deus. A pessoa está afastada das águas de Deus, afastada da presença de Deus. A pessoa não sente mais o refrigério, não sente mais aquela presença que as águas do Espírito Santo fazem na alma. Um dos sinais da desidratação física, tal como nós lemos no princípio, é a sede. E isso acontece também no mundo espiritual. O nosso espírito sente sede. O nosso espírito precisa da água. E quando isso acontece, isso é notório. Aleluia. Amém. Na Bíblia podemos encontrar várias pessoas que sentiram sede. Quero apenas trazer 3 exemplos. Davi sentiu sede, Sansão sentiu sede, até Jesus sentiu sede. Jesus, amados, sentiu sede. Todos os nossos pecados Ele carregou no seu corpo. Carregou todos os nossos pecados. E tudo aquilo que a humanidade faz, tudo aquilo que é o estilo de vida, ou que é o estilo de vida da humanidade, ele sentiu isso. O que a humanidade sente quando está afastada de Deus, o que a humanidade sente quando não está na presença de Deus, o que nós sentimos quando não estamos na presença de Deus, Jesus sentiu. Porque Ele veio para carregar as nossas culpas. Ele veio para carregar os nossos pecados. Ele sentiu sede. E Ele manifestou isso. Em algum momento Jesus disse que Ele está com sede, pediu água. Mas como o homem tem um coração que nós já sabemos, em vez de lhe dar água, deram o quê? Deram vinagre. Veja que este Jesus, Ele veio para carregar a nossa sede. E quando Ele pede água, é este o homem que lhe dá
sede espiritual tem feito muitos estragos na nossa geração. A sede espiritual tem feito muitos estragos na nossa geração. Mas por que isso tem acontecido? Por que isso acontece? Por que essa sede tem feito estragos na nossa geração? Porque as pessoas não sabem onde é que vão ter água, onde é que vão beber água. Alguns não sabem, outros nem por isso, simplesmente porque não se aproximam de Deus. Outros levam tempo para se aproximar de Deus. A pessoa está com sede e leva tempo para se aproximar de Deus. Eu quero acreditar que todos nós já sentimos sede. Já tivemos numa situação em que saímos da cidade de Maputo com um calor intenso, seja de 35, 39, não sei quantos graus. Não temos como comprar água. Saímos, fizemos essa distância toda até a casa, sem beber água. E quando nós chegamos à casa, a primeira coisa que nós queremos é beber água. E quando alguém fica durante muito tempo sem comer e sem beber, recomenda-se que primeiro beba água, e de preferência água morna, quente. Este é o valor que a água tem para o nosso organismo, o nosso corpo físico, assim como o nosso espírito precisa da água. Mas afinal de contas, qual é esta água que o nosso espírito precisa? Amados irmãos, nós estamos abençoados porque vivemos numa província, vivemos num país onde eu digo que água não é problema. Nós temos muita água. Temos muita água. Temos a bênção de ter água canalizada nas nossas residências. Se nós não temos água da FIPAG, temos água do privado, temos a água dos furos, das cisternas que nós fizemos nas nossas residências. Estamos abençoados. Amados, há pessoas que bebem água, aquela água nas estradas esburacadas, naquela parte onde nós, quando andamos com o carro e reclamamos porque está a dar cabo dos amortecedores, há pessoas que dizem que aquilo é bem-vindo, porque quando chove, a água se concentra ali e vão levar aquela água e bebem. Há pessoas que partilham a água com animais, há pessoas que partilham a água com insetos, há pessoas que partilham a água com rãs. Mas eu e tu temos a água canalizada para bebermos e ainda assim reclamamos. O mais engraçado nisso tudo não é o fato de nós termos água. O que mais me dói é o fato de termos água canalizada e mesmo assim deixamos a água limpa. Alguns têm água mineral nas suas casas, mas deixam a água mineral nas casas, saem e vão à busca de água turva para beber. Deixamos aquela água, aquela limpa que aqueles que não têm, aqueles que tanto precisam, quando tem 20 litros de água, levam, não sei, uma semana ou 2 semanas para poder acabar aquela água, lavar louça, lavar roupa, tomar banho com 20 litros de água. Mas nós temos água em abundância e mesmo assim deixamos e vamos à procura de água turva para beber, matar a nossa sede. E não percebemos que estamos a trazer outras consequências para o nosso organismo. Já estão aí a me perguntar, mas será que isso acontece mesmo? Alguém deixar a água mineral, deixar a água da FIPAG que sai da nossa torneira, que é limpa ou aparentemente limpa, para procurarmos água turva? Sim, acontece. Amado, eu e tu, a Bíblia diz que Jesus é a fonte da água. Aleluia. Jesus é a fonte da água.
Pastor, temos muito trabalho. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus é a fonte da água viva. Jesus é a fonte da água. A matiotenga, matilago, humano. Você pode estar com sede, calma, tomando manga petuanga cagogelador, manga petuanga cagilé. Amados irmãos, nós temos o privilégio de beber desta água. Mas quando as situações da vida nos aparecem, chegam, nós saímos, vamos à procura de sei lá quem, vamos à procura dos curandeiros, dos maciones. E nós queremos beber essa água. Porque você não tem ideia da sede que eu sinto. Eu estava sentado em casa e senti sede. Eu sei que o fulano X é capaz de matar a minha sede. Você fala isso porque não tem noção do problema em que eu estou a passar. Sim, é verdade, eu não tenho noção do problema em que você está a passar. Mas eu tenho noção, e muito mais que noção, tenho certeza que Jesus, aquele que eu conheço, aquele que me salvou, aquele que morreu na cruz, Ele é capaz de resolver todo e qualquer problema. Eu não preciso conhecer o seu problema. Eu não preciso ter noção do seu problema. Eu não preciso ver em que situação você está passando. Mas sim, eu preciso que você conheça Jesus. Eu preciso que você vá a Jesus, entregue a sua vida. Ele é a fonte da água viva. Nós precisamos desta água. Jesus, quando se encontra com a mulher samaritana, a mulher samaritana diz: mas Jesus, você, até nem diz Jesus, diz: Senhor, você não tem como tirar água aí. Como é que você vai me dar água? Este poço é fundo, como é que você vai me dar água? Ela não tinha noção, ela não tinha ideia com quem ela estava falando. Nós hoje não queremos detalhar a história dos judeus, dos samaritanos, não queremos falar disso, mas sim queremos falar deste encontro desta mulher com Jesus Cristo. Ela não percebeu que estava diante da água, aquela que mata a sede para toda a vida. É por isso que Jesus diz a ela, Jesus Cristo diz o seguinte: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E ela percebe que aqui não estou diante de qualquer pessoa, eu estou diante do Filho de Deus, eu estou diante da pessoa que pode resolver os meus problemas. Ela naquele momento disse sim. Este homem não olhou para as diferenças que nós temos entre judeus e samaritanos. Ela disse: é agora que eu vou matar a minha sede. Amado, procure Jesus para matar a sua sede. Procure Jesus para matar a sua sede. Eu sei que você pode estar a enfrentar grandes dificuldades. Eu sei que você pode estar a sentir uma sede que eu nem sequer nunca senti em toda a minha vida. Mas Jesus Cristo, em João 7,37, Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Deixa de andar a procurar água turva. Deixa de andar a procurar água suja para consumir, para prejudicar o teu organismo. Amado, aquela água, tu até podes beber. Naquele momento pode matar a sede. Mas não vamos amassar a cólera da turma. Não vamos amassar o da chegueira. Isso é uma verdade. Muitas das vezes nós vamos aos curandeiros, já nós queremos um emprego. Eu não quero vos mentir, amados. Curandeiros, vai me garantir. Me ele se calhar como coelha vai vai dizer que curandeiro. Há pessoas que estão a prosperar e coelha gatinhanga. Não existe. Existe ou não existe? Mas a vida daquela pessoa que está a prosperar por ter ido aos curandeiros, a vida espiritual dessa pessoa, como é que é?
E kuwabana sipoko bana matimoni bana kuyachaeliwa bana sushomola bana sipoko nusha. Vamos expulsar aqueles demônios, mas vai dar conversar com os demônios até continuar. Eu já tive o privilégio, amado, de conversar com curandeiros. Eu, quando trabalhava nas águas, tinha a bênção de entrar em muitas casas. Entrava em casa de curandeiros, pacientes, pessoas, todo tipo de pessoas, todo tipo de pessoas com todo tipo de fé, de crença. E já tive o privilégio de sentar frente a frente, conversar com curandeiros. E vou lá, olha, tinha uma cata, olha, galera, olha, tinha uma cata disso. E uma vez conversei com uma vovó que até hoje, a Magalhães, ela era curandeira, vivia daquilo. Eu conversava muito com ela, muito mesmo. Ela me dizia, mano, ela me ajudava a participar. Mas eu vou dizer, a luz que eu estava me cadeiando, porque eu vivo isto aqui. Eu disse, na justiça. Mas, Jesus, Deus não te vai deixar. Ela te o falhar. Você está com isso para o olha que você vai apanhar comigo, eu não sei. Mas o que eu sei é que se você entregar a sua vida nas mãos de Deus, Ele vai cuidar de ti, assim como cuidou de várias outras pessoas. E muitas das vezes nós não conseguimos converter pessoas porque nós olhamos para aquelas pessoas de Babona como matrimônio, sei lá quantos, não nos aproximamos daquela pessoa. Não é aquela pessoa que é demônio, amado, mas sim o espírito ou a coisa que está nele é demônio. Você precisa falar com aquela pessoa para poder conhecer a Jesus e beber da água. Aquela pessoa está dando água turva às outras pessoas porque também bebeu água turva. Você precisa de dar a água, de mostrar onde é que tu vai buscar a água viva, para que essa pessoa também possa. Nós temos vários testemunhos na igreja do Nazareno e várias outras igrejas de pessoas que se converteram. E hoje, aquelas pessoas que iam à procura de coisas delas, quando olham para aquelas pessoas, seguem o exemplo daquelas pessoas também querem conhecer a esse Jesus. Mas como na Jesus, tu peito de olho. Amado, ei, abamba faz toda. Abas tira já guarda coisa com ele mate. É por isso que outros recorrem vai a matilene, vai a camada, porque não tem água canalizada nas suas casas. E eu e tu temos a missão de canalizar esta água, pregando a palavra de Deus, pregando a verdade, pregando o evangelho. E muitas das vezes pessoas que procuram água turva estão aqui dentro da igreja. Estamos aqui a pregar hoje, Jesus é a fonte de água aqui. Mas logo lhe chamam suco, a açúcar é água de quem vai à procura de ser rei. E família isso é filho, vazalar. O famoso logo profetiu, amado. Eu, de todo, não sei se calhar eu é que leio pouco a Bíblia, mas quando eu encontro situações de profecia na Bíblia, é um momento em que o profeta de Deus vai ao encontro. Deus lhe envia para uma certa pessoa e diz: mas nós queremos ir atrás dos profetas. Porque eu quero saber a minha vida. Porque que a minha vida não anda. Porque sei lá quanto. Ei, não é isso que Jesus Cristo. Jesus não nos chama para isso. Ele nos chama para ouvirmos e pregarmos a mensagem da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não quero entrar em discussão de profeta X, profeta sei lá quantos, porque profecia sei lá quantos. Mas o que me preocupa é que você é que sai e vai à procura dessas profecias. E cheio de tipo, ele dá o açúcar, ele dá. O favor é lá, o profeta para lá, dá o profeta. Enquanto que a Bíblia, Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que quando Jesus Cristo entregou a sua vida, a Bíblia diz que o véu rasgou-se. E automaticamente foi feita uma canalização direta dos céus para a terra, para eu e tu abrirmos a torneira pessoalmente
bebermos desta água. Você já não precisa de alguém abrir a torneira para si. Você já não precisa de alguém trazer água de sei lá onde, água de sei lá o que. Amado, ei, dobre o seu joelho, o véu rasgou-se. Se você precisa de alguma revelação, ore. Se cansar de orar, jejum. Cansar de jejuar, ore. E da sua alma não chega até o favor. Ore. Não cesse. Ore sem cessar. Cansou de orar, jejum. Cansou de jejuar, ore. Mas não saia da presença de Deus. E aí você está abrindo pessoalmente a torneira para beber da água pura. Água pura. Amanhã ele água de Jamaica, baixa ouvir abre do profeta X no bairro e tu toma aí água. Vazalane. Jesus é o profeta dos profetas. E nós já podemos falar diretamente com Deus no meio da cruz. A cruz vai fazer esse amar. A cruz, lá onde Jesus foi apregoado, amado, é ali na cruz onde nós encontramos o caminho para chegarmos a Deus. Aleluia. Pare de beber água turva, amado. A sede mata. Não com um garfo e o cara o aproximado, o dafa e aproximado de ansina. Nós até podemos não morrer pela sede, mas se a água turva que nós bebemos vai nos matar. O dafa e como a mate e a ansina. Aleluia. Fique de pé. Nesta noite, será que você quer abrir a torneira da água que vem diretamente dos céus para beber pessoalmente, não que alguém abra para si? Será que você quer matar a sede espiritual? Será que você quer estar na presença do Senhor? Ele diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E ele diz que porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Se nós bebermos da água que Jesus Cristo nos der, não teremos mais sede. No dia que você sentir sede espiritual, saiba que você está afastado da presença de Deus. Você precisa de orar e voltar a dizer: Senhor, eu quero me reconciliar consigo. No dia que você orar, Deus não te responder. Não é possível Deus não nos responder. Deus pode nos dar diferentes tipos de resposta. Sim, não ou espera. Mas no dia que Deus não te responder, significa que você não está na presença do Senhor. Então, hoje, se você não sente a presença de Deus, se você está com sede espiritual, significa que você está afastado da presença de Deus. E nesta noite, eu quero te propor que você se aproxime de Deus através de oração. Esteja na presença do Senhor, busque esta presença. Pare de ser enganado. Chega de ser enganado para fazer uma oposição de ansina. Beba a água que você tem certeza que esta água é água pura. Porque amanhã nós vamos machulicela, a mate do música, eu tenho uma fura, óleo da cozinha, meter óleo fica em casa. O que é que faz? Furam de lá de baixo lá. Para comer essa mate, uma é a céu, bora já com a mate, o seu pai, como que bora já com óleo queimado, se ele fica ali, não, assim já é tarde. Nós estamos a pregar a verdade. O que nós estamos a te dizer é verdade. É verdade. Enquanto conheces filhos a chapa que está por detrás, tenha certeza que a água que você está bebendo é água pura. E para que isso aconteça, você precisa de se aproximar diante de Deus e dizer: Senhor, nino esse mate o ena awesh. Aleluia. Eu vou pedir às nossas irmãs para que nos